E aí pessoal, joinha, tudo bem? Daiane Cardoso, do Expert da Construção. A gente está aqui numa série Manutenção na Prática, para você que quer começar e aprender já e já começar com seus primeiros serviços aí como marido de aluguel. A gente vai começar a dar algumas passo a passo, alguns serviços que você pode começar executando e já começar a faturar e ter resultado aí no seu dia a dia, certo? E poder também resolver aí alguma coisa na sua casa ou na casa de um amigo seu, para você pegar uma experiência maior e a partir disso você começar aí a faturar, tranquilo? Hoje a gente vai estar falando de como você faz uma troca de uma resistência de um chuveiro ou como você detecta que o chuveiro não está funcionando. Porque geralmente o pessoal vai entrar em contato com você, eles vão falar, eles vão dar uma queixa relativo, olha só, o chuveiro não está funcionando, eu queria saber se você pode resolver isso para mim, certo? Na maioria das vezes vai ser isso. Isso é um dos carros-chefes que acontece, porque o pessoal não gosta muito de tomar banho na água fria e é um pouco desagradável, né, pessoal? Convenhamos. Então vamos lá. O pessoal vai entrar em contato contigo para poder te solicitar para resolver isso. E aí a gente vai te mostrar a partir de agora como que você vai fazer quando você chegar lá, tranquilo? Fica no vídeo e a gente vai continuar. Vamos lá. Chegou na casa do seu cliente, chuveiro conectado na tomada. Inicialmente não é preciso que você desligue a corrente elétrica. Como assim, Naya? É muito perigoso e tal? Não, é preciso que você primeiro desconecte o plug da tomada e você faça teste para que você perceba se há ou não corrente na tomada, ok? Às vezes pode acontecer do curto ter sido na fiação elétrica que traz a carga para a tomada. É muito comum em algumas casas o pessoal usar uma fiação que não corresponde à potência do chuveiro, certo? Como existem vários tipos de chuveiro no mercado, nem sempre as pessoas se atentam, até mesmo os profissionais que fazem a instalação, se atentam a como está a instalação elétrica da rede que vem diretamente da parte interna. Vamos lá, é preciso se atentar que como é que está a instalação elétrica em cima do telhado, certo? O que acontece, pessoal? Às vezes fazem as instalações para um determinado tipo de chuveiro e um pouco mais para frente eles fazem a troca para um chuveiro de potência maior, um chuveiro mais moderno, com mais funções, e esse chuveiro ele tem uma potência muito mais elevada do que aquele anterior. E pode acontecer de haver um rompimento nos cabos na parte superior lá do telhado, ou que seja dentro da laje, ou que seja na fiação que traz a carga elétrica vindo do quadro de distribuição, certo? Só para você se atentar. Então, o primeiro passo, faça o teste na tomada lá do seu chuveiro, ok? Testou com a chave, eu prefiro testar com a chave digital, por quê? Porque geralmente você consegue perceber o que acontece nos dois cabos, tanto no neutro quanto no face. Então, utilize ela para facilitar para você, certo? Pode usar também o multímetro. Isso aí vai depender de cada um, né, de questão de investimento, mas está tranquilo, sem problema nenhum. Feito isso, você percebeu que tem a corrente elétrica? Ok, descartou, não precisa mais se preocupar com a tomada. A partir desse momento, leve em consideração que pode ser que não seja só tomada, viu gente? A gente está falando da tomada aqui, mas pode ser que tenha um conector de louça ou um cabo direto. Isso pode ocorrer também. Sem problema nenhum, você tem que estar preparado para as três situações, certo? Desconectou, se você tiver um cabo elétrico, você vai testar inicialmente com ele ligado, porém, na hora que você for desligar, fazer a desconexão, você vai desligar os disjuntores, certinho? Isso é importante para evitar aí risco de choque elétrico, tranquilo? Pronto, feito isso, você tem aí o chuveiro nas mãos, você desconectou, tirou ele lá de cima. Antes de desmontar o chuveiro, eu recomendo que você faça um teste aí com amperímetro ou com voltímetro para você saber se realmente ele está funcionando, se tem continuidade no circuito interno dele. É muito mais fácil do que abrir ele, certo? E se você tiver essa ferramenta, vai facilitar para você. Vamos lá. A gente não vai falar muito sobre o voltímetro ou amperímetro, mas a gente vai explicar que a gente vai ligar aí na parte de continuidade. Tranquilo? Corrente alternada, para a gente ver como é o funcionamento dele, certo? Levando em consideração um detalhe importante, se você não conhece, o chuveiro elétrico ele não funciona sem que haja pressão, certo? A gente vai ligar as pontas de prova e você vai perceber que não vai estar funcionando.
Se você fizer um teste, você percebe que está tudo ok com amperímetro, mas se você colocar aqui, você vai perceber que não está funcionando. Se você levar em consideração que isso é o não funcionamento do chuveiro, você vai pensar que ele vai estar estragado, mas não. O próximo passo é você colocar pressão nele. Eu vou soprar aqui, gente, para você entender melhor como é que isso funciona, tá? E ele passa a funcionar. Por quê? Porque ele tem um diafragma dentro dele, certo? E como que funciona isso, daí? Olha só, quando você liga o chuveiro elétrico, ele automaticamente, com a pressão da água, aciona o diafragma que pressuriza e faz ele funcionar. Porque se não fosse dessa forma, ele queimaria automaticamente, tranquilo? Só para você entender aí a parte do funcionamento, certo? Feito isso, você verificou que a parte da resistência interna do chuveiro está funcionando, tá? Isso pode ser feito para outras coisas também, mas a gente entende aqui, nesse caso, que funciona muito bem, certinho? Espero que tenha compreendido. Vamos lá, próximo passo. Daí eu não tenho aí um alicate amperímetro, um multímetro, mas eu quero fazer o serviço assim mesmo, tranquilo, sem problema nenhum. Desmonta lá da parede, tira aqui o tubo, certo? Para facilitar para você. Vamos lá, vamos abrir essa parte de cima dele. Toma muito cuidado para não abrir lá no local. Por quê? Dependendo da força que você faz, pode ser que você quebre essa parte do chuveiro, tá? Então toma muito cuidado para não danificar as coisas. E assim, existem muitos modelos de chuveiro. Algumas marcas mais reforçadas, melhores, mas tem marcas que são muito mais sensíveis. Então toma muito cuidado para não fazer força exagerada de mau jeito e acabar danificando aquilo que era para você consertar. Às vezes vai consertar uma resistência, você acaba quebrando o chuveiro da pessoa e aí fica um pouco mais complicado. Tranquilo? Vamos lá. Desmontamos essa primeira parte de baixo. Se ela tiver um pouco suja, você já aproveita para dar um geral nela, para facilitar. Às vezes costuma juntar muita poeira, muita sujeira nessa parte e as perfurações começam a jogar água inclinada. Isso é um momento muito bom para que você já dê um geral aí para deixar seu cliente lá mais satisfeito, tá? Uma coisa muito simples de fazer e se você já está com a mão na massa, por que não? Certo? Vamos lá, desconecta o aterramento dessa canopla, dá uma sacudida de lado para poder soltar ela mais tranquilamente. Tirou, verifica se o anel de vedação está bom, em bom estado. Se não tiver, tem que trocar, porque senão fica vazando, certo? Tirou a canopla, a gente vai verificar internamente como que está a resistência interna. No caso de rompimento, vai estar bem visível que uma das partes dela vai estar separada, tá? Esse é um dos modelos, mas existem vários modelos de resistência e também de aquecedor, tá bom? As mais convencionais se parecem com essas molas, tá? É uma mola de aquecedor e também as mais antiguinhas desse tipo de chuveiro também funcionam dessa mesma forma, só para você entender. Essa aqui é um modelo mais moderno, ela tem uma vida útil maior e ela resiste muito mais ao tempo, tá bom? E também, ela também aumenta muito mais a temperatura do chuveiro, tranquilo? Beleza, feito isso, a gente pode tirar. No caso, se você vai fazer a troca, a gente tira ela. Esse é o modelo dela, tá vendo? Ela é uma chapa de aço inoxidável com os materiais aí que suportam alta tensão, alto calor. Feito isso, você tem lá os 3 pinos para reconectar de novo. O que você deve fazer uma tensão mais redobrada aqui? Existem 3 pontos, A, B e C. Você não pode conectar de forma errada. O ponto menor, onde inicia na parte menor, começa com o ponto A, certo? Você vai conectar novamente. Usa sempre umas ferramentas mais adequadas, tipo esses alicates de bico. Vai facilitar muito mais a sua vida, certo? Colocamos o ponto A, agora vamos colocar o ponto B. Pronto, colocamos o ponto B e agora vamos colocar o ponto C. Ok. Ponto A, ponto B e ponto C conectados. A gente tem já a resistência pronta para ser montada, certo? Tranquilo? Vamos lá. Pegamos a canopla novamente. Se você perceber que for necessário trocar novamente o anel de vedação, troque, porque ele pode estar avariado em algum dos pontos. E se não fizer isso, vai acontecer de vazamento nessa parte superior, o que não é muito bom. Se você perceber que ele está um pouco seco, lubrifique com vaselina, tá? Vaselina transparente, vai ficar impecável. O nosso aqui já está bem lubrificado,
tá tranquilo, a gente já vai montar. Tranquilo? Esses detalhes, pessoal, faz toda a diferença para o bom funcionamento e para montagem. Conectou a canopla, dá uma esticada no cabo de aterramento, certo? Para ele poder encaixar e ficar bem conectado na região onde ele deve ficar. Feito isso, depois de limpo essa parte, você pode conectar, dar uma pequena arrochada e pronto, o seu chuveiro já está montado. Levando em consideração que ele tem um lado certo. Esse esguicho, ele estava isolado já, ele fica pro lado de trás, então você pode continuar com ele do lado de trás dessa mesma forma. Feito isso, a gente pode só passar o veda-rosca nessa parte, conectar novamente no caninho de conexão, montar de novo o veda-rosca nessa etapa, nessa parte, e o seu chuveiro está pronto. Atenção que você não deve fazer, tá? O que você não deve fazer. Quando você for ligar lá, você não pode, de maneira alguma, conectar direto na tomada antes de encher o seu chuveiro de água, tá? Por que isso? Porque se o chuveiro estiver seco e você ligar ele vai queimar na hora, tá bom? Ele precisa estar cheio de água para que ele não venha romper novamente a resistência, certinho? Feito isso, você vai ter aí já todo o seu circuito pronto e você vai estar aí apto para poder já instalar vários chuveiros. É claro que, à medida que você for instalando, quanto mais você instalar, mais você vai ficar mais habilidoso e menos tempo você vai levar em cada vez que você montar. O que você tem que ficar atento de primeira, na primeira vez que você fizer? Faça com muita atenção, sem correr de forma nenhuma. Leve em consideração que você precisa ter algumas ferramentas básicas, tá? Para que você faça isso corretamente. E nunca trabalhe quando você tiver, por exemplo, que desconectar o seu circuito, que ele for conectado por conectores de louça, por exemplo, ou fiação direta. Nunca trabalhe com a fiação energizada, tá bom? Você pode usar luvas elétricas, né? Geralmente é importante que use luvas elétricas. Tem gente que prefere mais, tem gente que não prefere. Eu particularmente não prefiro usar porque eu perco muito tato, mas não tem problema nenhum. Eu acho que é importante que use quem gosta e quem prefere. Mas independente de qualquer coisa, de usar ou não a luva, é importante que você mantenha o circuito desligado enquanto você estiver operando, tranquilo? Isso é por uma questão de segurança. É uma das normas que tem que ser obedecida e é importante para a sua segurança e de todo mundo lá, tranquilo? Ficou aí essa dica para você já montar o seu primeiro serviço. Se você quiser, faça um teste lá na sua casa. É uma boa oportunidade para você fazer um teste de habilidade e aí você pode testar e você vai se sentir muito mais confiante e perceber que você realmente consegue. Tranquilo? Forte abraço da nossa equipe. Tudo de bom para você. Eu espero que você tenha aprendido e tenha aí ganhado essa nova habilidade e já comece aí a faturar com o seu novo jeito de trabalhar. Tranquilo? Mais uma habilidade para muitas outras que virão. Tranquilo? Para somar para você e para você conseguir faturar e começar a tirar seu negócio do projeto. Tranquilo? Valeu, forte abraço e até mais.